Boa noite, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui com 3 convidadas, né, muito potentes. Eu vou fazer a introdução um pouquinho do que a gente espera que seja o encontro de hoje e depois cada um vai se apresentar. A gente vai seguir a ordem alfabética, né? Primeiro a Carol, depois a Pamela, a Sandra e a Scarlett. O racismo e o sexismo mantêm grande parte das mulheres negras em condição de exclusão e ocupando vagas precárias. Alcançar o sucesso profissional dentro desse cenário pode não ser uma tarefa fácil, mas há exceções, e estamos aqui hoje com mulheres negras transgressoras que ultrapassaram as barreiras impostas pela sociedade, que não reconhecem mulheres negras como intelectuais, né? Então, hoje a gente está aqui para provar que existem sim, né, mulheres intelectuais, que existem mulheres negras fazendo a diferença, e por isso que a gente reuniu aqui essas mulheres potentes para falar um pouquinho sobre as nossas subjetividades, nossas pluralidades e ativismo. Então, Carol, pode começar se apresentando para a gente, contar um pouquinho sobre a sua trajetória. Boa noite, Fama. Primeiro agradecer pelo convite. Muito potente, né? Essa conversa que a gente vai ter hoje. Então, queria agradecer bastante por me dar esse espaço de compartilhar um pouquinho. Meu nome é Caroline, eu tenho 26 anos, moro em São Paulo, sou advogada, trabalho em escritório desde a minha formação, desde a graduação, e no ano passado eu entrei em contato com a Educafro. Para quem não sabe, é uma ONG que tem sede aqui em São Paulo e também no Rio, voltada para fomentar a educação de pessoas negras e carentes, né? Então, eu cursei um curso ano passado de especialização em advocacia racial, e a partir daí eu tive uma reviravolta assim, sobre a minha visão sobre o direito, né? Como eu posso usar o direito, a advocacia, que é uma visão muito branca, muito masculina ainda, muito elitista, para algo que eu tomei como uma luta para minha vida, que é a causa racial, né? Então, desde o ano passado, na faculdade eu já tinha contato, mas desde o ano passado eu consegui me inserir cada vez mais no movimento e atuando, empregando o conhecimento que eu tenho num movimento que eu acho tão importante assim para mim. E peguei também essa luta não só por ser mulher negra, né, mas também por ter exemplos na minha família de mulheres negras muito fortes. Então, eu sempre me espelhei, sempre me inspirei muito nas mulheres da minha família. A minha avó, a minha mãe principalmente, eu cresci ouvindo que tudo que eu desejasse, sonhasse em fazer, eu possivelmente conseguiria com muito estudo. Então, a parte do estudo em casa sempre foi uma pauta muito frequente, tanto da minha mãe quanto do meu pai, né? Então, saber que eu posso ocupar lugares que geralmente não pensam que são para nós, né? E a partir do estudo, por meio do estudo, para mim sempre foi colocado sempre para mim dessa forma desde pequena, né? Então assim, você quer estudar direito, então vai ter que estudar muito no colégio. Você vai querer trabalhar em algum escritório que você ache muito incrível, então estuda bastante, né? Então, para mim, eu sempre tive essa questão na minha família e é algo que eu tento sempre colocar em tudo que eu faço. Bom, pessoal, meu nome é Pamela Lessa, acho que as pessoas já podem me conhecer um pouquinho, porque eu estou aí também à frente do Pretas Ruas, né, junto com a Pam. Preciso nem agradecer a Pamela, que a gente está grudado o tempo todo, mas eu achei essa iniciativa dessa live maravilhosa. Eu acho maravilhosa e urgente também que a gente tenha mais espaços como esse para que a gente possa falar sobre nós mesmos, né? E, bom, eu sou administradora, estou em 29 anos, aí prestes a fazer 30 mês que vem.
me especializei em gerenciamento de projetos, trabalho nessa área de projetos já tem mais de 10 anos. Comecei desde novinha também, numa área totalmente masculina, né, que é a área de engenharia naval. Comecei trabalhando na Marinha do Brasil e depois fui migrando para outras multinacionais também nessa área de projetos. E desde 1 ano e meio para cá, eu decidi também fazer uma transformação, uma mudança na minha carreira profissional, migrando para a área social, né, a área do terceiro setor, que foi uma área que eu me apaixonei perdidamente e vi também grandes possibilidades de atuar com projetos sociais. Então, dentro dessa minha mudança de carreira, eu fundei o Pretas Ruas, né, junto com a PAN. Comecei também a empreender, né, em outras áreas. Hoje estou atuando como gestora e mentora de uma startup de mentorias, né, que hoje se chama Nós Quatro Mentorias. E hoje também estou atuando em uma outra organização social como diretora de operações dessa organização social que atua em algumas comunidades aqui no Rio de Janeiro. E, como a Carol disse, desde o início, assim, desde muito pequena, essa questão dos estudos sempre foi muito incentivado também dentro da minha casa. Sou filha de pais negros, né? Meu pai é militar, minha mãe é cozinheira, e desde nova, mesmo com toda a vulnerabilidade, dificuldade, o estudo sempre foi algo que foi muito incentivado dentro da minha casa. E como a Carol também disse muito bem, né, essa questão de ocupar espaços sempre foi algo que estava muito vivo dentro de mim. Desde nova, eu sempre tive essa necessidade de poder conquistar outras coisas, de estudar, de conhecer coisas novas. Então, sempre fui muito ambiciosa em termos profissionais e de estudo. E eu acho que essa motivação é que realmente também me trouxe até aqui. E aí, mais uma vez, agradeço também a Pamela por ter criado essa área, né, com essa iniciativa, que foi uma iniciativa maravilhosa. Obrigada, Pam. Sandra, se quiser se apresentar. Oi, meninas, tudo bem? A Pamela já me conhece, trabalho na área cultural e sempre tive viés com os trabalhos sociais, né? Faço trabalho social, acho que desde meus 18 anos, se não me engano, e morava em Realengo, lá na Coab City, e a gente começou um trabalho lá. Aí passei pelo AfroReg, passei por outras instituições também. Hoje trabalho exclusivamente na área cultural e a gente fazendo aí esse mixer, né, de funções. Sou baiana, não sou carioca e venho de uma família muito mesclada, né? Minha avó era descendente de Índia, meu avô negro, e cresci até meus 9 anos, fiquei na Bahia, depois dos 9 vim para o Rio, né? Minha mãe doméstica, morava naquele conglomerado de Coab lá, sempre dentro daquela realidade, e a gente, durante muito tempo, olhava essa realidade com um grande pesar, né? Eu cismo que é 86 blocos, mas minha amiga vai dizer que são 82. E muita criança, muito adolescente. A gente começou a fazer algumas atividades culturais e depois dessas atividades culturais que eu fui parar no AfroReg, né? E do AfroReg comecei a fazer outros projetos, fiz algumas coisas, fiz um projeto inclusive da Petrobras super interessante, que é Rodando o Brasil, que era Cinema em Movimento, e paralelamente fazia também algumas ações culturais, fazia algumas ações de produção de evento. E hoje trabalho com produção de evento, faço também, sou formada não que eu não concluí, né, da área de TI, mas eu acho que foi bem acertado não terminar. E acho que não tem nada a ver comigo, mas eu adoro tecnologia, apesar disso, e eu acho que essa tecnologia a gente precisa usar ela a nosso favor, né? Enfim, eu vou dar a voz para não ter que falar muito. Bom, e boa noite, pessoal. Meu nome é Scarlett. Também estou muito honrada de ter recebido esse convite da Pamela de estar aqui hoje, né?
com vocês e conhecendo todo mundo. Eu tenho 24 anos, eu sou de Minas Gerais, sou mineira. Eu sou estudante de engenharia geológica na UFOP. E em relação à representatividade negra da mulher, assim, eu vejo como uma importância pessoal também, e não só pessoal, porque entender, quando você se sente representado, você se vê, né? Então, isso é tanto importante para a gente, como para o nosso conhecimento, e é também importante como a gente somos corpos no mundo, né? É importante para que as pessoas também nos reconheçam. Enfim, eu sou daqui do interior, cidade pequena, e eu nunca participei tanto ativamente de movimentos sociais. Acho que também em relação a estar no interior e isso não ser tão forte aqui. E foi em Ouro Preto, né, mudando para uma cidade que é, em maior parte também, uma cidade estudantil, que eu comecei a conhecer, né, os movimentos da cidade, o movimento estudantil também. Dentro da universidade, dentro do curso, eu faço parte da empresa júnior do meu curso, e é onde que eu me dedico sempre, assim, atualmente, então onde estou me dedicando com maior afinco, assim. Mas, enfim. E agora, nesse período de pandemia, eu estou na minha cidade, no interior, em Minas, no interior de Minas, óbvio, em Barão de Cocais, e atualmente estou fazendo parte de um movimento que chama Onda Negra BC. O movimento surgiu há pouco tempo, foi nesse tempo mesmo da pandemia, e é até um desafio para a gente, né, que o nosso maior canal agora vai ser a internet. Mas e também foi assim que eu cheguei até a Pamela, por coincidência. Eu falei, Pamela, olha só o que aconteceu. No dia que a gente se reuniu, você fez uma live que seria muito importante para a gente estar assistindo, e ela até me convidou para estar aqui hoje com vocês. Fico muito feliz da participação de vocês terem gostado do convite, né? Eu não me apresentei lá no começo, né? Mas as pessoas que acompanham o Preto me conhecem. Eu sou Pamela Oliveira, né? Para quem estiver chegando agora. Tenho 25 anos, sou advogada, né? Acho que a importância da representatividade é muito boa, né? Para todos nós. Inclusive, a Carol é uma grande representatividade, que eu tive a oportunidade de conhecer ela fazendo o curso de advocacia racial. E a gente se vê nos espaços, né? A gente tem um gás, né? Para falar um pouquinho mais, para se inspirar, né? E ser melhores profissionais também, né? Ter alguém para trocar ideia, que seja você. E eu estou muito feliz, estava muito empolgada com essa live, porque é o momento da gente falar sobre nós, né? A gente sempre é convidada para falar sobre diversos outros assuntos, e aqui a gente está tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre as nossas subjetividades, pluralidades. Cada uma faz um ativismo de forma diferente, né? Porque a vida da mulher negra é um eterno protesto, né? Independente de você ver se das questões raciais ou não, a gente está sobrevivendo nessa sociedade. Então, eu trouxe algumas perguntas, né, subjetivas, e vou começar com a pergunta que a gente nunca sabe qual é, né? Porque ninguém nunca pergunta. Então, meninas, qual a pergunta que vocês gostariam de responder? E vocês, começar aí com a Carol. Gente, eu estava até conversando antes da live, e aí a Pamela mandou essa pergunta e eu fiquei, gente, não sei, porque acho que, na verdade, a gente não está acostumada, né, como mulher negra, a perguntarem para a gente o que a gente precisa, né? Então, fiquei matutando por uns bons dias essa pergunta, mas acredito que seja algo do tipo, do que você precisa? Você recebe o carinho que você precisa, que é necessário? Porque a gente, como mulher negra, a grande maioria, posso falar, sempre passa aquela imagem de uma mulher forte, que pode ajudar todo mundo na hora que for preciso, e vai ser ali, popa toda a obra, e sempre vai conseguir achar uma solução, independente do que seja. E é uma carga muito pesada, né, que a gente precisa carregar
dessa imagem de ser forte o tempo todo. A gente, como qualquer outra pessoa, nós somos mulheres, somos humanas e precisamos também de carinho, a gente também precisa de atenção, de cuidado. E acho que não só pensando na imagem que a sociedade costuma ter da mulher negra, né, como alguém que cuida, alguém que está ali geralmente para servir, mas também pela imagem de que a mulher tem aquele lado mais carinhoso, mais cuidadoso, que vai conseguir atender e abraçar o mundo e todos os problemas que vierem, né? Então, essa é uma pergunta que, pelo menos, não sei vocês, mas pelo menos eu nunca recebi, do tipo, mas e você? Né? Você está tendo a atenção que você precisa, o carinho que você precisa? O que eu posso fazer para te dar isso, né? De falar, senta aqui, descansa um pouco, você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, você não precisa se responsabilizar por todo mundo, né? Então, acho que essa é uma pergunta que realmente nunca recebi, e é até estranho também de se pensar nesse lugar, né? Muitas vezes, de que não precisa se responsabilizar por tudo que acontece à sua volta. Realmente vão ter coisas que a gente não vai ter a resposta, não vai ter a solução, são coisas que fogem do nosso controle. E acho que esse período que a gente está passando, né, de pandemia, de distanciamento social, tem me chamado muito mais atenção para isso. Tem muita coisa no mundo que realmente eu não vou conseguir controlar e tá tudo bem, né? Então, pensei mais ou menos nesse sentido. Eu achei essa pergunta da Carol muito bacana, eu também tinha pensado sobre ela, mas eu queria trazer uma outra pergunta que eu acho que já escutei, mas foram raríssimas vezes que eu escutei, que foi o que você acha, né, sobre isso, o que você o que você acha que a gente deve fazer. E isso eu falo dessas perguntas que são tão importantes no nosso meio corporativo, né? Aqui nós temos diversas mulheres negras que passaram, né, que trabalham em ambientes, né, corporativos e que em muitos ambientes é de a maioria branca, né, um ambiente muito branco. E poucas vezes, raríssimas vezes, eu fui perguntada sobre o que eu achava sobre alguma decisão, sobre alguma atitude, alguma ação na empresa, e é um fato que eu gostaria de ouvir mais, né? Porque eu acho que nós somos profissionais, né? A nossa opinião conta, o nosso histórico acadêmico conta, né? Tudo que a gente já viveu, tudo que a gente tem de habilidade, de potência conta também. E a gente sabe que a mulher negra ela não é considerada, né, não é como a Pamela começou falando a fala dela, não é considerada como intelectual. Então, a gente está muito acostumada a ver a mulher negra num papel de subserviência, né, como se a nossa opinião não importasse, não tivesse peso dentro da empresa, dentro da organização, dentro de alguns grupos, né? E aí, quando eu falo desses grupos, empresas e tudo mais, eu trago a nossa pluralidade mesmo, né? Como a Pam também já falou, a gente pode estar ocupando diversos espaços, em coletivos, em ONGs, mas a gente também pode estar numa empresa, numa multinacional, pode estar dentro de partidos políticos, né? Pode estar atuando aí no direito. Então, eu acho que essa pergunta, né? O que você acha que a gente deve fazer? O que você acha sobre essa decisão? Eu acho que eu gostaria muito mais de ouvir isso, né? E não de chegar e simplesmente já chegar quando a decisão já tiver sido tomada, quando a ação já tiver sido realizada e a gente só for comunicada e quando é comunicada, né? Então, gostaria muito de ouvir mais isso, de ser mais questionada e perguntada sobre as situações e não só informada quando acontece. Sou eu? Cara, quando veio essa pergunta, quando eu li no script essa pergunta, né? Qual a pergunta que você gostaria? Eu acho que ela se desdobrou em 1000, né?
pegando esse gancho da Pamela, de que a gente nunca é questionada, a gente nunca é perguntada sobre aquilo que interessa a nós, eu nunca tive ninguém, né? Pelo menos isso até a minha vida adulta, se eu estava bem, né? Como é que você está se sentindo? Essa pergunta, e aí ela cala a gente lá dentro, porque a gente passa a vida inteira querendo provar algo para alguém, né? Querendo mostrar que a gente é capaz, isso que a Pamela acabou de falar. Eu acho que nessa seara eu acabei entrando num turbilhão, sabe, tipo máquina de lavar que não saía nunca, né? Que não acabava os seus processos nunca. Eu queria muito que alguém perguntasse assim: você está bem? Você está se sentindo feliz? Você está se sentindo satisfeita com isso? Ninguém nunca fez essa pergunta, nem no meio corporativo, nem nos meios, assim. Alguns amigos, óbvio, que falam: pô, como é que você está? Tá tudo bem? É diferente da gente estar numa posição de comando e alguém perguntar, ou nem precisa estar na posição de comando, e alguém perguntar como é que você está. Você, o que você acha, né? Você concorda com isso? Qual a tua opinião? Eu acho que essa é a pergunta. Qual é a sua opinião sobre isso? Nunca ouvi isso. Nunca ouvi. É muito engraçado, porque a gente fica o tempo todo querendo mostrar, dizer até uma frase bem esdrúxula, mostrar serviço, mas na verdade não é mostrar nosso potencial. Ó, eu tô aqui, tipo aquele aluno que o professor já sabe que ele sabe, mas que às vezes também ou desdenha dele porque talvez não saiba, né? Subjuga o aluno e ele levanta a mão e o professor dá a vez a outros, porque quer ver o protagonismo do outro, mas não quer ver o seu. E eu na apresentação, acabei esquecendo do mais importante, porque eu estou aqui, né? Eu sou a idealizadora do projeto Mulheres Próximas, que é um projeto que ele atravessa a mim e a todo mundo que me atravessou. E me trouxe até aqui, me fez crescer como uma pessoa que estou hoje, que é olhar para o outro, né? Além de mim. E é um projeto que trabalha com mulheres, dando apoio a mulheres vítimas de violência e na tentativa, né? Porque algumas já estão tão feridas que quando a gente chega, a gente parece um band-aid, né? Mas é isso, eu fiquei super feliz com esse convite das meninas. Obrigada. Bom, nossa, essas perguntas de vocês me fizeram pensar em muitas coisas que eu também poderia ter pensado. E desde que a Pamela falou, eu pensei, gente, o que eu vou responder? O que eu queria responder para alguém? E é uma coisa assim que eu tenho vindo pensado assim há uns dias, e eu pensei, não, é isso que eu quero responder para alguém, porque ninguém me perguntou, e eu respondi para mim mesma já, mas é interessante que eu fale para alguém para que vire uma afirmação até. E é assim, é o que me move, e eu acho que vai até em relação com tudo que vocês falaram. Porque nos últimos dias eu estou bem assim inspirada, assim, feliz de estar participando do que eu participo e feliz do que eu faço, com o que eu faço entre as N coisas, né, que eu faço parte. E aí eu pensando, gente, por que eu estou feliz? O que me faz estar nesses lugares? Por que eu estou com essas pessoas? O que me faz trabalhar com todo mundo e tentar lutar por tudo isso que está acontecendo aqui, porque por cada situação que eu passo em cada coisa, e eu pensando sobre isso, e aí eu chegando a uma conclusão que eu, assim, sou movida mais por um sentimento, por uma paixão por aquilo que eu estou fazendo, não só a paixão por aquilo que eu estou fazendo, também quero descobrir, acho que eu estou assim, bem no auge, né, da minha uma transição de uma adolescência, já tenho 24 anos, mas fazendo. E eu pensando nisso, e aí eu cheguei, nossa, realmente é isso. E aí isso faz me olhar para mim com muito carinho, com muita admiração. E tenho certeza que, assim, tudo isso que vocês falaram, tudo isso que vocês queriam ter sido perguntadas, eu também
queria, e penso que dentro do que eu pergunto agora também encaixaria o que vocês disseram, assim. É isso, né? A gente tem muitas questões, né, para perguntar, até mesmo sobre o que você gosta, né, do que você precisa, esse olhar, né, para o eu, porque muitas vezes a gente está sempre abraçando o mundo, né, sempre querendo transformar, a gente tem muito essa carga, né, de ter que resolver todos os problemas e a gente acaba não olhando para a gente, né. E por isso que a gente sempre acaba entrando, né, nesse debate de raça e gênero, que são questões que nos atravessam muito, né. Então, agora eu vou perguntar um pouquinho para vocês, né, como trazer esse debate nos espaços que vocês ocupam, como é, né, essa pessoa que está à frente de diversos projetos. Aí vocês podem também aproveitar para falar um pouquinho sobre o projeto que vocês tocam, a importância da representatividade. Aí vamos começar com a Carol agora. Então, como eu falei no início, o mundo jurídico, no geral, e a Pamela sabe muito bem disso também, porque ela é advogada, é ainda um espaço assustadoramente branco, né? Então, desde pequena a gente escuta que a advocacia é uma das profissões mais tradicionais, né? Tudo mais. E quando a gente chega na faculdade de Direito, a gente, como mulher negra, a gente olha e a gente fala, meu Deus, que mundo é esse? Porque dificilmente alguma faculdade de Direito ainda consegue retratar a pluralidade que a gente tem de pessoas no Brasil, né? Então, seja na faculdade, seja quando a gente vai no fórum, seja no escritório, o ambiente é assustadoramente branco. Eu falo assustadoramente porque é muito difícil ainda a gente ver outras pessoas negras nesses espaços. A gente sabe que existe, então, poxa, eu e a Pamela fizemos um curso de advocacia racial. A grande maioria dos alunos eram advogados negros, mas na nossa prática é muito difícil da gente ver isso ainda, né? Então, no fórum, quando a gente ia, né, no fórum ainda, eu nunca sou vista como advogada. Quando eu chego, eu peço para falar com o juiz, mas falam, nossa, é advogada? Cadê essa carteirinha do OAB? Sendo que para outras pessoas nunca vão questionar isso. Eu nunca, por exemplo, despachei com um juiz ou uma juíza negra. Não sei qual que é a experiência disso. Acho que se um dia isso acontecer, e espero que aconteça, acho que eu vou ficar muito emocionada. Vou falar, primeiramente, muito obrigada por estar aí nessa cadeira onde você está. Porque aí vem a questão da representatividade de novo, né? A gente dificilmente se enxerga ainda em espaços de poder. Então, trazer esse tipo de debate, pelo menos no âmbito jurídico, eu ainda, dependendo do espaço, é muito difícil, né? Por exemplo, no escritório que eu trabalho, eu sou a única advogada negra. E eu sei que é difícil trazer esse tipo de conversa para aquele lugar, né? Muitos, não só no escritório, no fórum, etc., muitos tentam mostrar de alguma forma que isso não é relevante, né? O debate racial, o debate de gênero não é importante. Só que aí, se você dá aquela olhadinha para o lado e você vê que não tem mais ninguém igual, né? Aí você fica pensando, poxa, mas como que não é importante a gente questionar esse tipo de coisa, né? Acho que as pessoas estão tão habituadas nesse espaço a não ver outras pessoas diferentes, né? Não ver pessoas negras, que já é naturalizado elas não se questionarem sobre isso, né? Então, e é difícil para a gente também trazer esse debate e falar, olha, fulano, é importante sim você olhar para isso, porque essa questão pode impactar em todo o funcionamento da sua empresa, na visão que a sua empresa tem no mercado, na visão que os seus funcionários têm da empresa que eles mesmos trabalham, né? Então, acho que é muito delicado ainda, é muito difícil, mas é muito necessário, né? Não é um assunto novo, não é mesmo?
mas ele está de novo, as pessoas de novo estão se disponibilizando para olhar com um pouco mais de cuidado para isso. Então, acho que é o nosso papel também provocar cada vez mais esse tipo de debate nos espaços que a gente ocupa. Desafios. Muitos desafios que eu percebo, e aí eu sempre acho muito engraçado, eu gosto às vezes de fazer as pessoas se constrangerem um pouco para ver a reação delas, né? Então, às vezes estou conversando, eu trabalho no escritório que mexe muito com uma empresa, né? Eu não advogo muito para pessoa física. E aí a gente está lá conversando com o jurídico interno da empresa, o CEO, o CFO, sei lá o quê, conversa muito por e-mail, de vez em quando faz conversa por telefone. Quando eventualmente tem alguma reunião presencial, eu me apresentar, sou Caroline, blá blá blá, sempre me olham tipo, nossa, você não é que como eu achava que você era. E aí eu sempre pergunto, mas e como você achava que eu era? Porque assim, eu sei que ninguém espera que uma advogada que te atenda, que atenda a sua empresa, seja negra, tenha um cabelo crespo, seja alta, seja mais nova. Eu sei que não é isso ainda que eles esperam no imaginário de advogada tributarista, né, da cabeça de cada um. Então, eu gosto também, às vezes, de questionar a pessoa para ver se ela pensa um pouco, tipo, de onde será que ela tirou esse imaginário dela, né, sobre alguém que está prestando um serviço intelectual para ela, né? Então, fora nos fóruns, realmente, às vezes não sei, conhecida como advogada, ter que insistir para ser atendida, receber o mesmo tipo de tratamento que outros colegas recebem e outros colegas não negros. Então, são desafios diários, né? Que eu acho que, independente do âmbito jurídico, sendo um âmbito majoritariamente branco, uma mulher negra vai ser obrigada, infelizmente ainda, a passar. Sobre a Educafro, como eu falei um pouquinho antes, é uma ONG que pensa, que é focada na promoção da educação para pessoas negras e carentes. E eu atuo muito ajudando um outro advogado, o Irapuã. A gente pega todas essas questões raciais, então não só que envolvem, antes era muito voltado para a questão das cotas, mas a gente ampliou bastante a nossa atuação em todos os assuntos relacionados aos desafios da população negra no Brasil, né? Independente seja na parte de educação, de violência policial, candidaturas negras em eleições. Então, eu ajudo muito nessa parte de elaborar as ações, de conseguir ter algum trânsito nos tribunais, despachando com os ministros, com os juízes, ir no fórum de alguma forma, conversar ali no balcão para tentar agilizar que apreciam o nosso pedido, que é urgente, e é algo muito novo para mim, né? Eu atuo como voluntária e eu descobri que, assim, é um outro lado do direito que eu tenho achado cada vez mais incrível, né? Não só, porque antes eu falava, poxa, mas só atuo para empresas, não... Quando eu comecei a faculdade, não era isso que eu pensava que eu ia fazer da minha vida. E a Educafro realmente me possibilitou expandir muito os meus horizontes de atuação, né? E até como eu me coloco também para as outras pessoas, né? O tipo de atuação que eu posso ter e a importância como eu posso contribuir para um trabalho tão importante, né? Então, a Educafro me possibilitou isso, o Frei Davi me possibilitou isso, e aí de tanto encher o saco desde o ano passado com o curso que eu participei, nesse ano eu fui chamada para ser coordenadora junto com o Irapuã da segunda edição do curso de advocacia racial, que foi lá que eu conheci a Pamela, e eu pensei, nossa gente, mas eu nunca dei aula, imagina, tipo, caí de paraquedas. E diariamente são milhares de aprendizados, né? A gente sempre fala que estamos todos lá para aprendermos juntos, né? Então,
foi uma surpresa muito boa e que tem cada vez me motivado mais a atuar e a lutar por um mundo um pouquinho melhor, um pouquinho mais igual, né? Que a gente possa se enxergar um pouquinho mais. Obrigada, Carol, pelo seu depoimento. Realmente essas dores nos atravessam muito, né? Você falou coisas que eu também passo, né? Por ser também advogada, as pessoas não esperam que a gente seja advogada, né? Seja intelectual, ainda mais se a gente estiver numa posição de impor algo, né? Estar pedindo. Isso é uma dor que atravessa, né? A dororidade aqui. Aconteceu muito durante a sua fala. Agora eu vou passar a vez para a Pan. Eu acho essa pergunta assim bem realmente importante e significativa. O meu processo de envolvimento, né, todo o meu envolvimento com questões raciais e de gênero veio muito depois do meu processo de me tornar mulher negra, né, de me reconhecer como mulher negra. Eu falo que a gente se considerar negra num país racista é um processo, e é um processo longo, né? A gente nasce nesse país que é extremamente racista, a gente também vem de uma criação, de um ciclo, né, que não se fala muito, né, sobre questões raciais, questões de gênero, e aí eu não culpo, né, a nossa geração nem nada, mas é um fato. Então, eu acho que isso é um processo. Então, eu cresci muito em meios brancos, eu cresci toda a minha vida profissional, a maioria dos locais que eu frequentava, das empresas que eu trabalhei, a maioria das pessoas eram brancas, então foi muito difícil esse meu processo. Primeiro, tive que passar por esse processo de mergulhar dentro mesmo, né, dessa questão racial, quem era a Pamela, como é que eu me considerava, e aí veio várias aceitações, não só a questão de me ver como mulher negra, mas de aceitação de tudo, né, até fisicamente. E depois que eu realmente tive esse despertar, é que eu comecei realmente a ter esse grito de liberdade, comecei a realmente a colocar a minha voz para fora, né? Porque eu acho que uma das coisas que acontece muito com a mulher negra, né, dentro desses espaços, é o silenciamento, né? Um silenciamento forçado e um silenciamento que nós mesmos nos forçamos. Então, o meu processo veio muito disso. Depois que eu passei a me conhecer, né, passei realmente a me aceitar, eu realmente comecei a me envolver mais com causas raciais, e foi um caminho sem volta, né? Eu percebi ali uma necessidade muito grande de me impor, tanto nos ambientes que eu frequentava, tanto nos meus círculos de amizade. Eu fiquei muito mais atenta a tudo que eu ouvia, tudo que eu via. Eu não me permitia mais estar numa posição de subserviência ou então de abafar minha voz, ou simplesmente de rir de uma piada sem graça, racista. Então, assim, comecei realmente a me rebelar, né? E quando eu comecei esse processo, que foi um processo muito difícil também, porque você perde pessoas nesse caminho, você incomoda, né? Então, você passa a ser aquela pessoa chata, que só fala de questões raciais, que só fala sobre feminismo, né? Então, as pessoas vão começando a se incomodar, mas ao mesmo tempo que tem esse esvaziamento, né, das pessoas, tem uma liberdade muito grande de você finalmente encontrar o seu caminho, né? E de você não ter vergonha de ser quem você é, e de você realmente entender a importância do seu papel como mulher negra dentro dessa sociedade. E a partir disso, eu comecei a me movimentar. Veio crescendo dentro de mim uma necessidade muito grande de criar algo e de poder oportunizar que outras mulheres também possam passar por esse processo de libertação e de reencontro, né? Que é um reencontro que a gente tem, né? E aí foi que eu comecei a me encontrei com a Pamela, né? A gente criou o Pretas Ruas, e a partir do Pretas foi uma mudança na minha vida muito grande, né? Veio há pouco tempo, né? Então, assim, durante todo esse período antes, né? Eu estava num processo muito de despertar, mas com Pretas Ruas eu sinto que foi uma explosão e faz parte de mim, me mudou completamente, e eu tenho me reconhecido de diversas formas, né? Então, eu acho super importante hoje falar sobre questões raciais, falar sobre as nossas necessidades,
ter, sim, um recorte de gênero e raça. As pessoas precisam se acostumar a ver a gente falando sobre isso. As pessoas precisam se acostumar com esses temas e esses assuntos, seja no meio corporativo, seja no meio acadêmico, seja onde for, seja numa mesa de bar. Então, assim, eu passei realmente a ver a importância de dialogar sobre isso, porque esse diálogo não deixa de ser os nossos pensamentos, os nossos incômodos, as nossas narrativas, e a partir do momento que a gente se cala, né, que a gente não fala sobre isso, é como se a gente também estivesse permitindo que esse silenciamento continuasse por mais décadas e décadas. É claro que eu reforço aqui a grande necessidade também da gente não ser só vista como uma coisa, né? Como um tema específico. Eu quero, como eu já comentei isso com a Pamela antes, né? Eu quero que a gente seja chamada para falar sobre racismo, sim, para falar sobre questões de gênero, mas que a gente seja chamada também para falar sobre outros temas importantes, sobre a nossa profissão, como está acontecendo aqui, né? Sobre os nossos avanços, sobre as nossas potencialidades, que são inúmeras. Né? Como a Pan de novo falou, nós somos plurais, né? Então a gente pode falar sobre um debate racial, como a gente pode falar sobre uma questão técnica de algum trabalho nosso. Então eu reforço aqui a necessidade da gente ser vista com essa pluralidade. Mas todo o meu movimento de falar sobre isso, de deixar ecoar minha voz, né, nesse tema, para mim tem sido muito importante, né? Então hoje faz parte de mim. Não existe a Pamela sem eu trazer esses assuntos, não existe a Pamela sem eu falar sobre o Pretas Ruas, falo sobre tudo, mas negar esse recorte, negar a importância de se falar sobre isso, é como se realmente, friso aqui de novo, a gente estivesse permitindo esse silenciamento. Então, o maior desafio para mim, realmente, quando eu decidi levantar essa bandeira e deixar minha voz falar, né, foi justamente não me importar com os comentários ou com o incômodo do outro. Né? O incômodo do outro com a gente, com a nossa fala, com os nossos ideais, é um incômodo dele. A gente não tem nada a ver com isso. Então, às vezes, assim, a sociedade coloca muito a gente ainda como nesse papel de culpada, né, pelo incômodo do outro. O famoso mimimi. Ah, mas você está fazendo mimimi. Você só fala sobre isso. Né? Então, assim, a gente ainda se sente culpada de trazer esses debates para poupar a pessoa de ouvir sobre racismo, de ouvir sobre questões de gênero. Mas, então, assim, o maior desafio para mim foi muito nesse ponto, de realmente fechar os olhos para o que a pessoa estava incomodada e realmente focar na minha necessidade de falar, no tema que tem que ser falado, né, de poder trazer para a mesa, né, trazer para a discussão questões que precisam ser faladas, que eu acho que a gente não fala, que eu acho que a gente ainda tem esse processo de silenciamento. Então, meu maior desafio foi realmente continuar falando, continuar insistindo e continuar incomodando, independente do que falem por aí. Eu falo muito que falar sobre gênero, falar sobre racismo, ele é super necessário, ainda mais quando a gente tem uma carga histórica, né, familiar. Eu cresci ouvindo que a gente precisava embranquecer a família. Infelizmente, as pessoas que falavam isso, na verdade, elas falavam por medo de a gente passar pelo mesmo processo que elas passaram. Né? Então, assim, tá morando esse nego aí, vai ter um monte de neguinho. Hein? Era assim, era mais ou menos assim. E aos 14, eu lembro que para mim era muito confuso. Eu me sentia atraída por homens pretos, mas ao mesmo tempo ter essa coisa, pô, minha família não vai aceitar. Como eu sempre fui muito rebelde, eu acho que era uma rebeldia que era a forma de saber lidar com toda aquela situação a qual a gente passava, porque primeiro minha família vem na década de 80 para o Rio, né, na época de êxodo rural e tudo mais. Uma família pobre vai morar onde? Óbvio que em áreas periféricas, né, em comunidades, etc. Porque não tem espaço para o pobre, principalmente o pobre que já mora nas cidades metropolitanas, nas metrópoles, ter espaço
nas áreas elitizadas, imagine o pobre que vem de outras cidades. Então, era muito confuso. Antes de mais nada, eu agradeço muito pela família que eu tive, eu aprendi muito, sobretudo com a minha avó, com as minhas tias, a minha mãe também. Então, assim, o meu contexto familiar sempre foi de muito aprendizado, mas também de muito sofrimento, porque tinha as minhas confusões, as minhas aceitações, né? Então, assim, eu não me aceitava porque eu era magra demais, eu não me aceitava porque o meu cabelo detestava passar Enê, nossa, detestava, mas minha mãe queria que eu estivesse com o cabelo alisado, detestava passar chapinha porque aquilo me queimava, mas era o que mantinha a boa aparência, né? Então, assim, falar sobre racismo no contexto do meu trabalho sempre foi muito complicado. Eu trabalho em produção cultural, então, assim, basicamente, eu atuo na Zona Sul do Rio. E eu atuo em áreas de elitizadas. Então, isso você pode perguntar a qualquer produtor, tá? Negro, branco, qual é a quantidade de produtores pretos que estão na posição de comando. Você conta, às vezes, no dedo, 1 ou 2. E a grande massa são seguranças, é a galera, é a tiazinha da faxina. É essa galera. Porque quantas vezes eu cheguei em lugares, por exemplo, a Pamela contou uma história que eu passei por uma situação, a Pamela, não, foi a Carol, contou uma história que eu passei pelo mesmo. Tratei um século com uma pessoa, né, com uma empresa de São Paulo, e aí quando ela falou assim, eu preciso que você venha e tal, que eu marcou tudo bonitinho, a gente nunca tinha se falado por vídeo, sempre foi por telefone. E aí, quando eu cheguei lá, sentei na recepção do escritório dela, ela passou por mim e não reconheceu, nem sabia que era eu, que era aquela produtora que estava fazendo o evento dela aqui no Rio. E aí, quando a secretária... Fiquei lá, mofando, né? Quando a secretária avisou para ela que a produtora do Rio está aí. Aí ela... Como assim a produtora do Rio está aí? Aí, quando eu entrei, a surpresa... Cara, eu tinha imaginado você totalmente diferente. Eu falei para ela, eu brinquei. Para quebrar o clima, eu falei, você acha que um vozeirão desse ia vir de quem? De uma mulher branquinha, pequenininha? Não, cara, tinha que ser de uma negona. Aí ela riu, quebrou o clima, mas sempre foi muito difícil para mim. E muitas das vezes, eu confesso para vocês, sem medo nenhum, eu reneguei algumas situações porque estava em situação de penúria mesmo, sabe, de não ter trabalho. Essa sazonalidade do nosso trabalho como produtor cultural, que uma hora você tem evento, outra hora você não tem, a gente até agora está passando por isso. Foi o primeiro setor a parar e vai ser o último a voltar. Então, assim, as coisas das quais eu me submeti para botar o pão na mesa, porque eu tinha 2 filhos, né? Então, assim, renegar. Eu sempre fui muito brigona. Então, eu batia nas pessoas quando me chamavam de macaca, porque era a forma que eu conseguia isso na minha adolescência, né? Era a forma que eu conseguia expressar. Hoje, adulta, mulher, né, com um pouquinho de entendimento de mim mesma, eu vejo o quanto essa violência era uma resposta a toda aquela situação, aquela violência contra mim. Né? Então, assim, cabelo pichain, se você sair na chuva, teu cabelo vai ser, sabe, ser despreterida por parceiros amorosos. Cara, é uma infinidade de coisas, né? Eu já fui também despreterida por ser preta e morar em Realengo. E eu lembro que a vaga de trabalho, eu era muito mais capacitada do que a outra menina, mas ela morava no Meier, e eu morava em Realengo. Então, e aí ela falou assim, porque ela mora próxima. Aí eu falei assim, não, mas eu tenho uma tia que mora no Meia, eu posso ficar na casa da minha tia. Aí ela, infelizmente, ela atende melhor as nossas necessidades. Aí eu falei assim, então não é porque mora no Meia, entendeu? Então, assim, hoje, o tempo inteiro, eu fico até sendo chata. Às vezes eu chego na casa de alguns amigos, se ficar falando aí de política... Eu falei, não, falar de preconceito, falar da situação atual, não é falar de política, a gente não está falando de questões partidárias. A gente está falando de políticas públicas, que inclusive você é beneficiado. Então, assim, quando o projeto Mulheres Próximas, ele me aproximou muito de mim mesmo, sabe? Me empoderou da minha própria história. Então, eu fiz um olhar muito afetuoso para a história com a qual me trouxe até aqui.
com todas as dificuldades, sabe? E aí comecei a ver beleza naquilo que eu antes não via, porque a dureza com que a gente aprende as coisas, ela é muito perversa, né? Então, assim, eu fiquei durante muitos anos tentando, brigando comigo mesmo para poder me encontrar. E, na verdade, não era para brigar em prol desse encontro, sabe? Era para poder eu fazer de forma leve, mas a vida. E aí as questões raciais, as questões estruturais e políticas, elas não te dão essa leveza, elas não te facilitam. Então, às vezes, você vai disputar uma vaga de emprego, se tiver alguém com melhor boa aparência que você, a pessoa leva. Mesmo que você tenha experiências fodásticas. Eu vejo no meu universo de produção pessoas que não têm tanta capacitação como eu e como tantas outras amigas pretas e tá lá. E assim, cada um com o seu mérito, né? Como eles gostam de dizer, a meritocracia. É uma meritocracia que somente diz respeito a eles, e não nunca. Outro dia eu escutei você chegou aonde você chegou por mérito. Eu falei, por mérito? Cara, que mérito é esse? Tive que ralar, sabe, a cara no asfalto, literalmente. Eu escutei uma frase outro dia, eu vi um post do Chris Rock, ele falando a respeito que ele mora num bairro onde tem 4 negros, 4, num bairro inteiro. E o vizinho dele é um dentista. E aí ele falou assim, o preto para chegar nesse lugar, ele tem que voar. Ele não pode, eu tive que ralar muito para chegar até aqui. E aí, assim, são essas questões que a gente fica o tempo inteiro mostrando, mas muita gente não quer ver isso. Eles não fazem essa questão, sabe? Porque é muito cômodo para eles não discutirem sobre isso. Mas agora não tem mais como. A história do George Floyd acirrou muita coisa lá fora, mas a gente já vem sendo acirrado há muito tempo. Quando tem esses conflitos, a favela inteira desce, toca fogo em ônibus e o caramba 4, e ninguém fala, ninguém dá essa repercussão para a favela, entendeu? Mas dá repercussão por um prédio da polícia. É óbvio que é simbólico pra caramba ver um prédio da polícia americana pegando fogo, óbvio. Mas ninguém dá valor também a esse tipo de ato aqui, entendeu? Então, a luta ela é cotidiana, ela é cansativa, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente passou uma geração, a coragem pula uma geração. Dessa vez, a geração é a nossa e a coragem está nos favorecendo. Então, a gente precisa se apoderar dessa coragem e botar a cara na rua. Eu tive muito medo e tenho ainda muito medo, porque, assim, eu acho que o medo faz parte. Mas se a gente não conseguir, ainda mais esses espaços aqui, é muito importante para todas nós e para todas as outras mulheres, sabe? Eu que trabalho com um pouquinho, uma parcela ínfima de mulheres, eu sei o quanto isso é difícil. Então, imagina para tantas outras que não têm nem acesso ao que a gente tem, né? Então, eu acho que é de suma importância que espaços como esse tenham muito mais como é que se fala? Não é valor, porque valor a gente já tem. Eu acho que tenha muito mais empoderamento. A gente quase não tem. Às vezes, numa live de uma pessoa que está lá falando sobre nada, tem não sei quantas visualizações, enquanto você vê de gente famosa mesmo, de gente preta famosa, e tem 20 pessoas só, porque não é interessante, né? Como é que não enche os olhos. Enfim, infelizmente. Pois é. Eu me peguei pensando muito aqui no que a Pamela disse, em quando se descobriu, né, mulher negra. Eu pensando, eu sou aluna cotista da universidade e quando eu fui me candidatar, eu fiquei com medo de me candidatar na cota por negro, pardo e indígena. E pensei, gente, será que eu me encaixo nisso? Enfim, eu não me candidatei por essa vaga, mas eu candidatei pela outra cota de renda mínima, né? E isso diz muito sobre a gente, sobre se conhecer.
E me fez pensar também em questão de família, né? Assim, a minha família, meu pai é negro, minha mãe não, mas por parte de mãe, o pai dela era negro, minha avó não. E aí a gente estava em casa mesmo e minha mãe falou assim: ah, mas se eu sou filha de negro, eu sou preta também. Eu falei: não, mas não é assim. E eu acho que nesses vários espaços que a gente ocupa, né? E dentro de casa mesmo, eu acho que é até um desafio até maior de conversar e reconhecer isso. Não que meus pais sejam super conceituosos ou não, é só questão de cada um ter seu entendimento. Meu pai também, como homem negro, e já aconteceu dele mesmo fazer algumas piadas piadas racistas, e eu pensei assim: pai, não, você é isso também, sabe? Não faça isso. Mas assim, coisa também de vivências, e a gente está no interior, a gente está enrustido, né? E acaba não se criticando, não fazendo uma autocrítica. E pensando assim em outros espaços que eu ocupo, hoje em dia não, né? Já tem 4 anos que eu moro em Ouro Preto e eu moro em República com mais outras 11 mulheres. E a gente tem branca, negra, LGBTs ou não. E ali acho que é o espaço onde eu tenho o maior debate. Como a Sandra falou: nossa, coloca uma câmera na minha casa e deixa as mulheres falando. Lá em casa rola isso o tempo inteiro, e aí é onde a gente até mais aprende uma com a outra, em questão do que a Pamela também falou, de ser não espanta-rodinha, né? Que as pessoas acham que quando você expõe esse tipo de opinião, você está sendo chato, falando só de feminismo ou não. Geralmente a gente pode chamar isso, a gente até brinca, ou chegou o espanta-rodinha com esses assuntos. Mas às vezes as pessoas até acham que nessa exposição a gente quer mudar a opinião delas, mas a gente não quer. Eu quero também falar. Se a sua opinião é assim, beleza, mas a minha é assim. Não precisa de você. Você pode pensar depois no que eu falei, mas é preciso sim a gente discutir, a gente falar o que a gente pensa, o que a gente vive, né? E, enfim, dentro da universidade também, da empresa Júnior, já é um espaço assim que eu com não levo esses debates assim de cara, né? Eu acho que esses debates também estão não enrustidos na gente, estão intrínsecos a gente. Então, a partir do meu comportamento, eles veem como eu ajo. Eu acho que também a ação é muito importante, e aí as pessoas veem como eu ajo, entendem, sabe até que ponto a gente pode chegar ou não. A gente não está sempre discutindo, mas também por a equipe ser majoritariamente feita por mulheres, acho que também evita que cause atritos ou algo assim. E mesmo quando a gente precisa discutir sobre isso, ainda o espaço é aberto. E aí eu até penso pelo lado onde a gente está inserido, dentro da universidade, então às vezes a gente está na nossa bolha. E eu acho que isso é bom para a gente construir, mas além daquilo, é o que entra até também dentro da discussão com nossa família e da discussão com as pessoas externas. E pensando no movimento Onda Negra, BC, que a gente criou agora, esse vai ser um grande desafio, porque a gente está numa cidade do interior. E o que nos motivou a criar o movimento Onda Negra BC foi uma insatisfação, literalmente, com práticas e ações racistas dentro da cidade, e que nos últimos finais de semana, como eu posso falar, entre aspas, o estupim foi uma ação policial que foi totalmente truculenta e sem sentido contra uma família inteira negra. E aí, a partir disso, a partir da pessoa que sofreu, o nome dela é Luana, que vivenciou isso, expôs no Facebook o que aconteceu, tipo, foi uma coragem tremenda que ela teve de fazer isso, e a partir do que ela fez, as pessoas se reuniram, a gente se reuniu e criamos esse movimento. A gente viu, nossa, a gente precisa fazer algo aqui. E aproveitar, né, que
nos últimos tempos, a pauta antirracista ficou bombando, né, na internet, várias hashtags, e esse é o momento. Quem são essas pessoas que se revoltam também com o que aconteceu com a Luana e a família dela? Então, a gente precisa trazer esse debate. A gente não sabe ainda, a gente vê como um desafio, porque a gente se surgiu na internet, né? E estando na pandemia, não tem como a gente fazer outros tipos de ação, mas a gente vê como um desafio exatamente isso, como fazer esse movimento ficar maior dentro dessa cidade, dentro de cidade pequena, até católica, então nada contra também. Enfim. E é isso, assim, né? E eu vejo que onde você está, você tem uma certa dificuldade, assim, que é um nível de dificuldade de conseguir colocar isso em prática, colocar isso em debate. Mas em si mesmo, no meu dia a dia, acho que quem convive comigo vê como eu sou, vê como eu ajo, vê com que eu me revolto ou não. E acho que é o maior aprendizado de quem está do nosso lado e também de que, da mesma forma que eu aprendo com essas outras pessoas. A gente aprende muito, né? Esse diálogo que a gente está tendo aqui, a gente aprende mais ainda, né? Nesse aquilombamento urbano, né? Onde a gente compartilha as nossas dores e consegue ressignificar elas, né? E falando sobre isso, infelizmente a gente já está encaminhando para o final, né? A gente bateu aí já 1 hora de live. Então, eu vou deixar uma reflexão aqui, né? E pedir algumas dicas para vocês, né? Porque nesses avanços, desafios, a gente às vezes esquece, né? De olhar para a gente, de saber o que a gente, de como a gente está se vendo nesse mundo, né? Que a gente sempre pensa por todo mundo, né? Então, ser mulher negra é enfrentar a dor diária, né? Enfrentar a luta. A gente vive uma vida de protesto constante, né? E mesmo assim a gente se levanta generosamente para lutar pelos outros, mas a gente também precisa pensar em nós, né? No nosso autocuidado, no que a gente pode fazer para continuar batalhando, né? Porque não tem como a gente cuidar dos outros sem cuidar de si mesma, né? Eu falo isso 1000 vezes para mim, porque é algo que eu também preciso transformar. E eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem, alguma dica de como a gente pode conciliar tudo nessas questões pessoais, profissionais, de ativismo, de liderança. Como é que vocês lidam com isso e o que vocês fazem, né, para as nossas dores amenizarem um pouco? Porque, infelizmente, elas vão demorar para assumir, né? Ou talvez a gente não consiga ver esse avanço. Bom, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade ainda de dizer não para as coisas, então, Carol, pode fazer isso? Posso. Carol, pode me ajudar com aquilo? Posso. Carol, não sei o quê? Posso. E só que isso não é uma coisa boa, reconheço, tem que mudar. Então, acho que nesse sentido, minha dica é, tipo, tentar enxergar um pouco mais o nosso limite, sabe? Tipo, de novo, tudo bem se a gente não conseguir controlar tudo e não conseguir ajudar todo mundo, né? Existem outras pessoas além da gente que podem cuidar de uma questão. Então, eu acho muito importante a gente saber reconhecer os nossos limites, saber aprender a dizer não, né, para muitas coisas, e também pensando em se acolher, né? Poxa, tem dia, olha o tipo de coisa que a gente tem que enfrentar todo dia só por ser mulher negra, né? Então, tem dia que isso vai machucar mais e não tem problema. É importante que a gente, de alguma forma, acolha essa dor, né? Que a gente sente, porque senão a gente vai só acumulando e muitas vezes não tem quem console a gente dessa dor, né? Então é importante a gente acolher essa dor e, como a Pamela falou, tentar ressignificá-la de alguma forma, transformá-la, não sei, no meu caso, às vezes eu consigo transformá-la em um motor, em uma motivação para continuar de alguma forma atuando para aquilo que eu acredito, né? Então, acho que reconhecer os nossos limites, aprender a dizer não e se acolher é algo tão revolucionário
qualquer outra coisa que a gente faça nesses espaços de poder que a gente tenta diariamente ocupar, né? Então, e procurar pessoas, grupos que tenham pessoas semelhantes, que possam, de alguma forma, entender, né, também o que a gente passa, como esse aqui, como esse espaço aqui. Mesmo sendo mulheres que trabalham com coisas infinitamente diferentes, somos todas mulheres negras, enfrentamos muitos desafios similares, independente da profissão, e é importante a gente também ter trocas com pessoas assim, para ver que a gente não está sozinha, né? Que existem pessoas que também podem, de alguma forma, nos ajudar, mesmo que compartilhando os próprios desafios e as próprias dores delas. Acho que essa seria a minha dica. É muito boa essa fala da Carol. Acho que esse acolhimento é mais do que importante. Se fosse para encerrar assim, uma reflexão, eu falaria que refletiria sobre esse cansaço, né, e esse estresse, essa tensão eterna que a mulher negra vive, né? Eu acho que não tem uma mulher negra que você sente, converse e ela não fale, cara, eu estou muito cansada. E não é um cansaço só de trabalho, né? É isso que a Carol falou. É um cansaço de ter seus filhos sendo violentados diariamente. É um cansaço de você não saber se você vai, se você volta. É um cansaço de você sofrer racismo em todos os lugares por onde você vai. De você ter que trabalhar e mostrar o seu valor 10 vezes mais. De você se sentir culpada por ser mais firme, por ter uma voz, por ter personalidade, né? Então eu falo que a gente está sempre com um chicote nas costas, né? Então assim, a gente entende que a gente tem que ser firme, que a gente tem que avançar, mas ao mesmo tempo a gente se pune por ser assim. Então, se for para deixar uma reflexão, eu queria deixar para que nós mulheres tenhamos esse acolhimento, né? E entendamos assim que esse processo de autoamor e autoaceitação é longo, demora, né? Não queira tomar o mesmo remédio que outras pessoas, porque não vai fazer o mesmo efeito. Então, assim, a gente tem que olhar com um pouco mais de paciência para as nossas dores, para o nosso processo, que é longo, que demora, e que tá tudo bem se um dia você foi mais grossa, se um dia você foi mais firme, se um dia você chorou, se um dia você levantou, não soube o que fazer, se um dia você se estressou, porque a carga que a gente carrega nas costas chega a ser desumano, né? Então eu acho que e a nossa cobrança é tão grande quanto, né? A gente não se alivia, a gente está sempre se cobrando como outras pessoas, como mulheres brancas, né? Que a gente sabe que não colocando a mulher branca num papel aqui de inferioridade, mas é diferente, são dois pesos. E a gente está sempre se cobrando de uma maneira absurda, com chicote nas costas. Então, queria deixar essa reflexão para a gente abandonar o chicote, que a gente se dê esse auto-amor, esse autocuidado, que a gente tenha paciência com as nossas falhas, com os nossos defeitos, que a gente saiba valorizar mais as nossas qualidades, né? Que a gente se ame, a gente olhe para a gente com mais amor. E esse amor é isso, é você não se machucar, sabe? É você não se permitir estar nessa posição o tempo todo cansada. E eu acho que essa é a minha reflexão, acho que esse espaço também promove isso. Isso aqui já é um exercício de autocuidado e autoamor, né? Da gente estar compartilhando com todo mundo as nossas dores, as nossas vivências. E é isso, né? Fale sobre isso. Eu acho que uma das coisas também difíceis é que a gente absorve muita coisa, a gente absorve o peso do mundo, a gente absorve o peso dos filhos. Então, né, coloca de lado, né, carrega aquilo que é teu, não abraça o mundo, porque a gente já carrega muita coisa nas costas. Então, eu deixaria essa reflexão. Eu complemento e assino embaixo a fala da Pamela, e eu acho que o conselho que eu dou para as pessoas é o mesmo que eu dou para mim mesmo todos os dias quando eu acordo. Se ame mais. É difícil, é um processo longo, doloroso, complicado, né? E eu também falo o seguinte, olhe suas
sua escuridão, assim como você olha também para essa tua luz, porque elas precisam estar em equilíbrio. Elas precisam, uma precisa da outra. Eu costumo dizer sempre que não adianta você, se você colocar uma lâmpada diante do teu olho, você vai ficar cego, e se você ficar na extrema escuridão também, você vai ficar cego. Então, eu acho que buscar esse equilíbrio dentro da gente é um processo. Eu demorei tantos anos para poder começar a ensaiar a ver esse caminho de equilíbrio. E até hoje eu ainda, sabe, desvio da estrada. E é normal que faça isso, até porque a gente não pode ficar se punindo, né? Eu substituo a palavra chicote, Pamela, pelo autoflagelo, porque, assim, eu acho que a gente se autoflagela todo o tempo, a gente se auto-boicota o tempo inteiro. É aquilo que eu estava conversando com vocês, a gente estava conversando antes de começar a live. É difícil para mim, não. Foi difícil para mim e tem sido um exercício ver as minhas qualidades. Quando a gente vai botar no papel que qualidades são essas, a gente não se reconhece, sabe? E uma outra coisa, aceita a ajuda. Eu passei por vários momentos da minha vida de extrema dificuldade, porque eu achava que se eu pedisse ajuda, as pessoas iam mais tarde jogar na minha cara, ia fazer, ou então tá vendo? Fez escolha errada, agora tá pedindo ajuda. Então, eu acho que a gente precisa se reconhecer como seres humanos, por mais que os outros não te reconheçam, mas você se reconhecer já é um passo e tanto. Então, assim, é um exercício, e eu acredito que até os últimos dias de suspiro da minha vida vai ser isso, me reconhecer, porque é muito difícil para a mulher preta, pobre, periférica, conseguir, sabe, ter esse respiro em paz. E busque a sua paz, nada que abale sua paz vale a pena. Eu tenho vivenciado isso ao longo dos meus 42 anos e é a pura realidade. Se custa a tua paz, não vale a pena. Então, só quero agradecer e dizer para vocês que esse espaço aqui ele precisa ser repetido mais vezes, né? E permitido até para outras mulheres também conseguir se expressar. Enfim, obrigado, gente. Bom, assim, também assino embaixo em tudo que vocês falaram. E assim, vendo como eu estou ultimamente, é muito realmente importante a gente ver a gente e olhar com bons olhos para a gente mesmo e também tentar se acalmar, né? Porque eu mesma às vezes pego um monte de coisa para fazer e quero que se resolva aquilo naquele tempo, no meu tempo. Só que eu dependo também de outras pessoas, então também é aprender a confiar não só em você, né, mas em quem está do seu lado para trabalhar com você, para ser seu amigo, porque a gente não é dono do tempo e as coisas, tudo que a gente está fazendo é uma grande construção, né? Então isso não vai se melhorar, não vai ser melhor de um dia para o outro, assim. E durante esse tempo mesmo de pandemia, eu comecei ficando mais em casa e fazendo o que eu estou fazendo, nessa nova rotina, eu comecei a perceber coisas em mim mesma que se eu tivesse numa rotina normal, de correria, eu não teria tanto tempo para ter para pensar e sentir o que às vezes, que meu corpo está dizendo para mim sobre aquilo, sobre o meu cansaço. E eu vejo que é isso, acalmar e se observar, também se amar, né? Olhar sempre com bons olhos para você e confiar que, por mais que existam muitos problemas, eles também se resolvem, né? Às vezes a gente se apressa, nossa, tem que resolver, e amanhã já passou, já resolveu coisa para se preocupar, e enfim. É verdade, a gente precisa olhar mais para nós, né? A gente se priorizar não é egoísmo. Eu tenho muito problema também de não dizer não, de querer abraçar o mundo, resolver tudo, mas a gente precisa se resolver, se conhecer, olhar para si, cuidar um pouquinho, né? Às vezes se abraçar e reconhecer que a gente não é tão forte assim, né? A gente também vem por muito tempo, né, pela questão da sociedade machista, racista,
com esse peso em cima de nós, né, que a gente tem que ser 10 vezes melhor, que a gente tem que fazer tudo, que a gente está ficando para trás, e isso acaba deixando a gente doente, né? Então, compartilhar, né, esse momento aqui é um momento de cura, né? Ou compartilhar as dores, ouvir o que cada uma falou, os avanços, os desafios, como a gente conseguiu ultrapassar essas barreiras, é muito importante, né? A gente se reconhecer uma nas outras e se fortalecer, né? Então, esse momento é muito especial, agradeço muito a presença de vocês, ouvir as histórias, as trajetórias, vocês são mulheres inspiradoras, fizeram a diferença na minha vida, isso eu posso afirmar com toda certeza. Eu me reconheço em cada uma de vocês, de qualquer forma, de alguma forma vocês foram mentoras, né? De tudo que a gente vai se construindo, né? Porque a gente está numa eterna construção, e como a Sandra disse, a gente não precisa se autoflagelar, né? Por isso. A gente tem que lembrar do que a gente gosta, do que a gente precisa, do que está acontecendo, né, com a gente. E esse momento foi muito bom, né? Porque hoje, sexta-feira, a gente pode fazer essa reflexão, né? Tentar descansar um pouquinho, parar e se ouvir, né? Porque a gente para muito para ouvir os outros e nem sempre a gente tem essa possibilidade de escuta que a gente está praticando aqui, né? Essa escuta ativa da gente se ouvir, se animar, se empolgar com a história do outro. Então, eu fico muito feliz, acho que essa foi uma das lives mais incríveis que eu já participei. Aqui a gente tem 5 mulheres negras que têm suas carreiras, que estão lutando pelas outras pessoas também, né? Porque a gente nunca está sozinha. A gente tem as que vieram antes e as que vão vir depois. Então, isso acaba sendo pesado às vezes, né? Mas compartilhar o peso ajuda muito e a gente move, né, essa estrutura da sociedade. Então, agradeço muito, fico muito feliz de terem aceitado o convite e espero que a gente possa fazer esse momento mais vezes. Obrigada, Pam. Foi ótimo, gente. Foi muito Eu que bom, agradeço. Obrigada. Show demais. Obrigada pelas trocas. Para assistir a gente, né? Obrigada, pessoal, pela presença. Um beijo. Assistiu, gente. Tchau. Tchau, beijo. Tchau, tchau.